Olá! Agora Olá, Maria, sim! tudo bom? Tudo bem? Boa Então, boa noite! noite. Tudo bom com você, Maria? Tá ótimo! Obrigada por ter me convidado. Você é sempre muito carinhosa comigo. E eu fico muito Eu que feliz, tá? agradeço eu que agradeço pelo convite. Faz tempo, né, que a gente tem essa parceria, essa relação, não só entre cliente, né? Mas essa parceria de sempre estar uma ajudando a outra, é uma parceria incrível que a internet é capaz de conectar. Eu acho isso incrível. E só para atualizar a galera que está entrando agora, eu sou Tá. a Maria Almeida, né? Eu trabalho aqui no Instagram com a Maria Almeida Store desde março. E muito além de uma loja, nós somos aí uma rede de mulheres conectadas, não só É, de mulheres, mas o mais forte, né? São mulheres conectadas. E nós temos um quadro chamado Juntas Somos Mais, em que a gente convida mulheres inspiradoras a vir contar sua jornada de vida, de empreendedorismo, de sonhos. E hoje nós temos a nossa convidada, Meire Webb, para falar sobre sonhos, para falar, né, que nunca é tarde demais para você começar. E aí a gente vai conhecer a jornada dela, que é super inspiradora, e, e de estar realizando o sonho dela, que é escrever por meio do blog dela. E a gente vai conhecer hoje Meire na web. Então, Meire, eu vou passar a bola para você, que eu já falei muito. Conta pra gente sobre a tua vida, a tua jornada, as mudanças que você fez na vida que te levaram, né, a ter aí bagagem para trazer pra gente essa novidade, o seu blog. Conta pra gente. Então, primeiro, Maria, obrigada pela oportunidade hoje, tá? E assim, antes de chegar até o blog, até como eu comecei, eu lembro que algumas vezes, né, assim, eu como tua cliente, a gente se tornou assim amiga e tal. A gente sempre conversava e eu sempre, o que eu comentava com você, né, Maria? Que eu gosto de escrever, que eu faço sempre muita coisa e que eu não sabia como realizar isso para ajudar outras pessoas também, de levar conteúdo, de contar histórias, de passar um pouco da minha vivência aqui em Atlanta, aqui nos Estados Unidos, e assim contar para as pessoas coisas novas, incentivar outras pessoas a também a colocarem esse sonho no papel, na vida real. E a gente conversava sempre, e eu lembro que você sempre, assim, muito incentivadora, você sempre falava, mas por que você não faz o blog? E a gente foi amadurecendo a ideia e tal. E aí outras coisas aconteceram, eu já tinha muita conexão com o Facebook, com o Instagram, sempre fazendo cursos online, conhecendo algumas coisas, mas eu me sentia assim, nesse final de ano, assim, com vontade de dar início a esse blog. Então, em princípio, o blog ele surgiu há aproximadamente um mês. Eu já tenho assim 6 artigos publicados no blog e estou fazendo isso semanalmente. E assim, vai ter ainda muito conteúdo, tem muitas ideias. Mas antes de falar do blog, de todo esse processo, eu tenho que contar para vocês e também para Maria como que tudo isso começou, como que esse sonho começou. Então, eu sou de Fortaleza, nasci em Fortaleza e vim morar nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Então, antes de vir para os Estados Unidos, em Fortaleza, eu comecei a minha jornada. Então, sempre eu gostei de escrever, sempre participei na escola, era de apresentação de poemas, redação, sempre me destacava nessa parte de escrever textos, e era sempre assim muito solicitado dentro, né, do meu, vamos dizer assim, do meu relacionamento social entre amigos e tudo, sempre tinha uma coisa de escrever. Então, assim, eu fui aquela pessoa que eu tinha diário e que o meu diário não era aquela coisa do dia a dia que normalmente as pessoas fazem, que hoje chama-se diário de journal, né? Um jornal que você escreve para você mesma. Mas eu inventava histórias. Então, assim, eu criava histórias, eu criava personagens. E, assim, aquilo tudo era, assim, muito lúdico, mas, ao mesmo tempo, eu estava colocando em prática essa ideia. E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, eu pensei em fazer jornalismo, ser escritora, e eu queria realmente era escrever, era trabalhar com publicação, ou no jornal,
ou numa editora. Eu queria escrever para frente de tudo. Mas aí as coisas foram acontecendo, fiz vestibular 2 vezes, não consegui, e a minha terceira opção foi pedagogia. E aí, quando eu entrei na pedagogia, veio aquela coisa de juntar, né, as duas, vamos dizer assim, as duas vontades de escrever, porque no curso de pedagogia você escreve muito, você fala muito, e eu acabei assim desenvolvendo dentro da pedagogia um trabalho que eu poderia usar também essa escrita. E aí fui pedagoga, trabalhei em escola, fui orientadora, comecei também com magistério, depois passei a ser supervisora de escola, coordenadora. E aí depois, nessa mesma época, eu fazia teatro, era teatro profissional. Então não deixa de você aparecer, de você falar, de você usar sua fala, se expressar, forma de você se expressar. E também, depois, eu resolvi trabalhar como guia de turismo. Então, eu trabalhava durante a semana na escola e no final de semana, porque Fortaleza é uma cidade turística e já era muito turística, já era assim, um destino turístico do Brasil, ir para o Nordeste conhecer Fortaleza. Aí eu comecei trabalhando como guia de turismo, fiquei muito tempo trabalhando nas agências local, mas também trabalhei com o público falando espanhol, porque eu estudei 4 anos de espanhol, lia e escrevia, então eu comecei a trabalhar com um público mais assim, vindo da Espanha e também da América do Sul. E na época, em Fortaleza, estava assim, muito presente, né, o turismo internacional chegando. E assim, eu tinha muita vontade de falar inglês, mas eu tinha cursos básicos. E nessa mesma época, as minhas irmãs já moravam aqui, meu irmão, e eu vinha muito passear. E numa dessas de vir passear, eu tomei a decisão. Eu falei, da próxima vez que eu vier, eu venho para passar um tempo aqui para estudar, para aprender a falar inglês e também para conhecer um pouco da cultura. E aí, depois de alguns anos, eu resolvi vir morar aqui, isso já tem mais de 20 anos. E chegando aqui, eu fui trabalhar de babá, cuidar de criança, conviver com americano. Então, assim, eu fui absorvendo toda a cultura, conhecendo, nunca deixei de querer conhecer. Eu nunca esqueci as coisas do Brasil, mas eu queria também adicionar tudo isso, uma coisa nova. Não queria chegar só aqui, trabalhar, passar um tempo. Eu queria realmente conhecer. Então, eu passei, assim, a fazer pequenas viagens quando eu tinha tempo, a saber o que realmente a cultura deles, né, assim, fala. E aí, isso tudo foram, assim, anos e anos de muita busca e tal. E eu sempre, assim, sempre escrevendo, fazendo anotações. E, assim, as pessoas mais próximas de mim sabiam que isso era uma coisa muito presente. Então, quando veio a pandemia, nós ficamos, assim, muito isolados. Então, eu tive mais tempo, assim, para fazer uma reflexão. E eu comecei, assim, a interagir mais na internet, lendo, fazendo curso, sempre comentando alguma coisa, vendo os conteúdos, assim, me aprofundando mais para poder, como é que se diz assim, fazer com que eu passasse por aquela fase muito difícil que todos nós passamos, mas ao mesmo tempo eu tivesse como se fosse um hobby, alguma coisa assim que me ajudasse a tirar aquela ideia, né, de que nós estaríamos isolados do mundo. E foi aí que eu descobri na internet muitas pessoas dando curso, fazendo curso, inspirando mulheres, inspirando homens, e assim, muitas coisas boas que eu poderia aproveitar. Então, no início desse ano, aproximadamente em janeiro, eu comecei assim a fazer um monte de cursos. E aí eu comecei a fazer cursos de várias categorias, assim, coisas que me agradam, que eu tenho interesse de aprender. Então, isso tudo fez com que eu fosse assim me descobrindo, ficando mais à vontade. E aí, de alguns meses para cá, eu comecei a pensar, mas por que não eu escrever meu blog? Por que não eu colocar no papel tudo isso que eu estou vivendo aqui e dividir com as outras pessoas lá no Brasil, aqui nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo, esse conhecimento? Porque muitas vezes, Maria, as pessoas vêm conhecer os Estados Unidos e as pessoas chegam aqui e ficam naquela parte turística, que é maravilhoso, tem lugares lindos. Então, vamos dizer, tem pessoas que vêm aqui e conhecem
os principais pontos turísticos, mas não conhece assim o cotidiano, não conhece pequenas cidades, não conhece um pouco da história. E a América tem muita história para contar, e tem lugares lindos, pitorescos, lugares próximos, assim, que dá para você conhecer no final de semana, um dia de passeio. E eu moro num lugar que eu considero assim, que eu sou assim, não vou falar sorte, mas assim, eu sou agradecida por morar no estado da Geórgia. Porque é um estado que ele fica praticamente no sul, mas ele fica com ligação no centro dos Estados Unidos e ligação também com a parte norte do estado. Então, é um estado que tem uma agricultura bastante vasta, tem muitas montanhas, Os pêssegos, né? Oi? É Oi, uma cidade desculpa. conhecida como os pêssegos, né? A cidade dos pêssegos. Então, a cidade de maior produção de pêssego dos Estados Unidos. E tem outras coisas também. Então, tem lagoas, e ao mesmo tempo, é assim, a Geórgia é como se fosse assim aquele estado cheio de pequenas cidades, rodeada de montanha, de lagos, de lugares lindos. E, ao mesmo tempo, a cidade de Atlanta, que é a capital, é assim super desenvolvida, né? Então, assim, com todo o seu desenvolvimento, com toda a sua tecnologia. Então, é uma cidade muito grande, com bastante coisas para conhecer. Então, assim, eu tive vamos dizer assim, essa gratidão de morar num estado que tem as duas coisas. Então, tem a parte da cidade e tem a parte, né, assim, mais do interior. Então, por que não aproveitar essas duas possibilidades? E aí eu resolvi, assim, com o blog, eu resolvi assim, escrever textos que eu contasse do meu jeito, como se eu estivesse contando uma história para alguém, como eu sempre fazia antes, contadora de histórias, de bate-papo, de conversas, escrevia também, às vezes, alguma coisa. Quando eu fazia viagem com a família, né, com a minha família no Brasil e aqui, eu sempre era uma pessoa que, no final, eu fazia uma descrição de toda a viagem, de como tinha começado a viagem desde o início, colocando as coisas mais pitorescas, mais curiosas, mais engraçadas. Então, assim, sempre a minha família sempre falava assim, e aí, o que é que tu vai escrever dessa vez? Então, eu contava de uma conotação que tinha um texto, assim, com muita emoção e que, ao mesmo tempo, né, as pessoas pudessem ler e saber. E você acaba inspirando outras pessoas. Então, Com essa história de contar para as pessoas, de passar a sua experiência, eu acho que você acaba inspirando de qualquer forma. Então, a minha história não é uma história assim tão diferente das outras pessoas, mas é uma história de sonho, realmente, de você realizar. Assim, durante muito tempo, eu me via como escritora, como jornalista. Então, assim, livros, eu gosto de ler livros, então eu estou sempre lendo. Então, às vezes, quando eu abro um livro, eu fico assim, imaginando, sonhando. Eu falei assim, olha, já pensou se esse livro aqui fosse meu? Ia ter o meu prefácio, ia ter a minha escrita, ia ter a minha assinatura. E sempre assim, pensando em colocar para fora essas ideias. Muito Entendeu? legal. Foi mais ou menos assim que surgiu tudo, né? Muito legal saber, assim, dessa trajetória que você conseguiu resumir com maestria. Eu vejo, assim, muitos pontos em que eu me identifico muito. Porque às vezes a gente acredita que o que a gente vive ou o que a gente se permite viver não está adicionado ou não está somando com o seu grande sonho. Mas o que eu enxergo? Todas as experiências que você passou, todas as experiências que você se permitiu viver são grandes insumos, vamos dizer assim, para que você se inspire a criar os seus artigos para o blog. Quando você resolve compartilhar e tem esse espírito de compartilhar o que você viveu, isso aí é incrível. Então, já mostra, né, o seu espírito empreendedor, o seu espírito de compartilhar e, assim, de lembrar que você pode ligar os pontos da sua vida, de tudo que você viveu, para criar o que você sonhou. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Steve Jobs, que é uma grande inspiração para a gente, que é o fundador da Apple, ele justamente Claro. falava isso.
quando ele era criança, ele fez um curso de fontes, né? De fontes gráficas, essas fontes que a gente conhece desde o Word, que a gente pode É, mudar lá nos nossos textos. Ele é, conseguiu unir os pontos para, no final, ele criar a Apple também. Então, assim, nunca você pode achar que o que você vive, ou as experiências que você tem, ou cursos que você fez antes de outros que você desejaria fazer, eles sempre vão somar, eles nunca serão assim descartados. Você sempre vai poder utilizar a é favor de realizar seu sonho. Por verdade. exemplo, a Mary falou que ela se formou em pedagogia. Logo, ela já tinha uma habilidade para lidar com pessoas, ensinar, compartilhar, escrever, aprender outros idiomas. E aí, olha só como o destino foi, seguiu, né, o que ela vibrava. Ela foi, trabalhou com crianças, pedagogia, e com as Isso. crianças ela conseguiu até aprender melhor, né, o idioma inglês, né? Que com criança a gente Aham, aprende muito melhor pelo sotaque verdade. da criança, que está no início. Então, olha só como o destino foi trabalhando a favor dela no que ela gosta de fazer. E hoje em dia a gente tem a oportunidade aí de conhecer o blog dela e as experiências que ela vive na atual cidade, atual já há mais de 10 anos, né, Meire, que tu moras aí em Tem, Atlanta? são 23 anos que eu moro aqui. Eu já vim Nossa, antes, né? Porque eu tenho duas irmãs e um irmão que mora aqui, tenho sobrinhos que nasceram aqui. Mas, assim, de morar mesmo tem aproximadamente 23 anos. E numa época que eu cheguei, era uma época que não tinha... Quer dizer, não faz tanto tempo assim, né? São 2 décadas. Mas, falando em questão de tempo, não existia, né? Não existia iPhone ainda. Não existia WhatsApp, não existia Instagram, Facebook. Porque tudo isso foi criado bem depois. Então, a nossa forma de comunicação com as pessoas, de contar como é que era aqui, de passar essa mensagem, era uma forma totalmente diferente, né? Ou você se comunicava de você ir num local e fazer uma ligação para a família e contar como é que eram as experiências. Então, assim, eu sempre me comunicava com as pessoas, eu sempre me comuniquei. Então, mesmo quando eu morava aqui, eu mandava carta, mandava cartão postal para minhas lá em Fortaleza, em outras partes do Brasil, e contava e dizia, olha, aqui em Atlanta tem o Museu da Coca-Cola, que é super interessante de conhecer. A CNN, a sede da CNN aqui nos Estados Unidos, fica aqui em Atlanta, no centro da cidade. Tem as universidades. Então, tudo isso eu passava de informação. Eu não ia contar só que eu estava morando aqui nos Estados Unidos. Então, tudo que eu via de diferente, que eu achava que seria... Não sabia que era conteúdo, mas acabava sendo. Então, eu acabava passando para as pessoas essa informação. E sempre eu era muito cobrada, assim. As pessoas me perguntavam, por que você não escreve alguma coisa a respeito disso? E depois foram outras coisas, foram acontecendo. Hoje nós já temos, assim, revistas brasileiras aqui em Atlanta que atende a comunidade brasileira. Eu até já participei de algumas, escrevendo artigo, mas eu queria ter uma coisa assim minha, que eu pudesse criar e dar uma leitura agradável para as pessoas. Eu não queria, assim, só apenas escrever um texto, alguém ler e guardar aquele texto e acabou. Não, eu queria que tivesse, assim, vamos dizer, que as pessoas ficassem super felizes de saber que hoje eu estou falando sobre o outono, que na semana que vem eu vou falar sobre uma outra festa que tem aqui, que eu vou comentar assim, os feriados, que eu vou comentar o cotidiano da vida aqui. E assim, vou fazendo, tudo isso eu faço com muita emoção, com muito empenho, é como se eu estivesse contando uma história para alguém. Então, sim. as pessoas que já começaram a ler o blog, elas já perceberam isso, elas falaram para mim. Não é uma informação de Google, não é que você vai lá e só pesquisa. É claro que a pesquisa é importante, porque eu tenho que trabalhar com dados reais, né? Eu tenho que passar para as pessoas realmente por que tal lugar tem esse nome, por que essa cidade foi fundada dessa forma. Isso é importante. Mas eu passar, assim, as coisas mais particulares,
mais especiais para quem está lendo o meu blog, para quem está me acompanhando, isso é maravilhoso, porque você acaba ajudando as pessoas, levando uma informação, e as pessoas ficam mais curiosas e veem os lugares e as cidades de uma forma mais positiva. Aqui não é só um lugar para vir aqui ganhar dinheiro, ou só fazer turismo, ou só fazer compras, né? Tem muita coisa para se conhecer aqui, principalmente onde eu moro, né? Que é a Geórgia, a capital, Atlanta. Meire, muito legal, interessante. E eu já pego o gatilho também de falar sobre assim, por exemplo, eu falo que a minha geração, eu vivenciei o disquete, eu vivenciei o CD, eu vivenciei, por exemplo, várias coisas, né? Eu nasci na década de 90 e eu vivenciei vários avanços tecnológicos. E eu também chegava a mandar cartas para minhas primas, que inclusive moram em Fortaleza. Eu gostava de mandar carta, então assim, o que eu queria colocar aqui o ponto é sobre que você acompanhou, né? Você tem acompanhado toda essa evolução e com a mente bem aberta para aprender a usar as ferramentas, né? Para escrever o blog, né? Porque antes já era carta, antes você usava Sim. nem computador, existia, né? Era máquina de datilografia. E assim, você tem a mente bem aberta para acompanhar todos esses avanços e para poder passar a tua experiência, como tu falaste, né? Uma coisa é você ler uma reportagem sobre a cidade, sobre outra coisa é você ler sobre a experiência vivida em vários lugares diferentes que a mídia não mostra, com a experiência vivida por você. Então, me fala um pouco sobre ter a mente aberta, né, para você conseguir acompanhar e estar presente na internet, mostrar seu negócio, mostrar sua ideia, mostrar seu sonho. Fala como você, assim, lida com o poder da internet e manter a mente aberta para colocar seu sonho ali e mostrar para o mundo, porque hoje a gente não tem fronteiras. Então, Maria, você me pergunta, deixa eu pegar um pouco do gancho. Você pergunta assim, de que forma, né? De que forma? Olha, gente, com toda essa informação que a gente tem hoje, se alguém quiser fazer um tour virtual pela cidade de Atlanta, pela cidade de Nova York, por Paris, hoje em dia existem várias formas de você conhecer um lugar sem nunca ter colocado o pé lá. Não existe? Hoje em dia você pode ler tudo a respeito de um determinado local. Se você quiser fazer uma receita de uma comida servida no Thanksgiving, que é um feriado que vai acontecer na próxima semana, você vai na internet e tem tudo. Eu acho assim que existe realmente essa visão da enciclopédia, né, ambulante, que a internet nos dá, o telefone. Então, se eu quero saber de alguma coisa, eu vou no telefone, eu vou no meu computador, eu descubro tudo. Mas eu acho que a vivência, a parte emocional de você contar isso aí, eu acho que tem um gosto diferente. Quando você fala que você vem de uma geração dos anos 90, eu venho de uma geração anterior à sua. Então, assim, na minha época também não existia todas essas coisas, entendeu? Mas a gente sabe que isso tudo foi avançando, mas hoje em dia serviu a minha geração, a sua geração, a geração de outras pessoas, serviu para a gente fazer quase que agora uma reciclagem de tudo isso que nós passamos. Então, hoje em dia, quando nós estamos aqui, em frente o telefone, em frente o computador, conversando, você lá em São Paulo, eu aqui em Atlanta, eu, numa quarta-feira, depois das 6 da tarde, você lá em São Paulo, depois das 8 da noite, e a gente está conversando, isso aí já é um avanço muito grande. Então, isso não é que vá nos deixar de ver os livros, de ir atrás de tudo isso que já passou. Daqui para frente, as coisas vão ficar mais práticas. Tem muita gente já trabalhando para isso. E você vê que essa nova geração, né, as crianças sabem funcionar tudo muito bem. Então, eu acho que com a questão pessoal minha do blog, de escrever, eu faço tudo com muita emoção. Então, assim, eu quero que você venha nessa leitura e que você, quando terminar de ler, você tire alguma coisa de positivo. Poxa, que legal essa cidade que a Meire comentou. Que interessante que os Estados Unidos comemoram essa data.
Por que será que nos Estados Unidos existe isso? Porque, assim, a gente tem, quando você fica distante daqui, da cultura daqui, você imagina como que funciona. Mas se você vem aqui, você vê e você observa pela visão de alguém que mora aqui, que convive aqui todo dia, é diferente, não é Com diferente? certeza, com certeza. Então, eu acho que com o blog eu trabalho muito essa parte, assim, de querer passar para as pessoas essa vivência, essa emoção, essa alegria de poder compartilhar. Eu não sei Com se eu te certeza. respondi, não sei a Sim, pergunta. respondeu. E eu também quis dizer em relação a pessoas que queiram começar a tirar os sonhos do papel e colocar, assim, usar a internet a seu favor. Você acha que as pessoas, muitas pessoas ainda estão com a mente fechada quanto ao potencial da internet, o que ela pode realizar, conectar? Foi graças à internet e ao Instagram que nós estamos aqui. Então, você acredita Isso. que estar sempre antenada ou então ter mente aberta para ver o potencial da internet ajuda a empreender essa jornada sua em relação a migrar, né? Por exemplo, usar a internet, o Instagram, entre outras mídias sociais, para ajudar a mostrar o seu blog, as suas experiências. Como é que você vê assim as pessoas que querem, né, começar a tirar o sonho do papel, mas não acreditam no poder da internet? O que que você pode falar para gente, se você conhece alguém que quer, mas tem essa resistência? Fala para gente aí um pouquinho. Olha, Maria, eu acho assim que eu acho que só é favorável, entendeu? Porque você conhece o trabalho de outras pessoas, você adquire conhecimento e ainda tem muita gente ainda que reluta, né? Que é contra, né? Eu já ouvi essa pessoa dizer assim: ah, não, eu vou continuar vendendo, eu vou continuar fazendo meu negócio sem precisar usar da internet. Para você atingir um número maior, para você ter uma realização maior, ter um número maior de realização, eu acho que você precisa procurar essa busca. Porque se agora nós estamos na internet, você imagina daqui a alguns anos, né, mais para frente, como que vai ser, né? Assim, vai estar Metaverso também, né? mais e mais e mais conectado. Então, assim, quem ainda não entrou na internet por alguma razão, isso eu falo no caso, não é obrigado todo mundo fazer, né? Mas assim, não é obrigado todo mundo ir lá e vender alguma coisa. Se você não tem um produto para vender, se você não é uma pessoa empreendedora, mas você pode tirar o benefício de uma outra forma. Você pode fazer cursos, você pode colocar em pauta assim, algumas coisas que te dão prazer, que te faça mais feliz, aproveitar melhor o seu tempo dessa forma. Então, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro e sempre à noite eu dedico assim 2 horas da minha noite, de final de tarde, para escrever no meu blog. Então, assim, a gente tem que encontrar essa forma de você ver de que ponto que eu posso chegar perto da internet. Então, assim, hoje em dia as pessoas nem trocam mais telefone, né? Nem trocam mais telefone. Troca o nome do Instagram, o número do WhatsApp. Então, é assim, porque virou a comunicação, tá todo mundo querendo saber, né? Então, assim, o nosso jornalismo foi para a internet, os livros foram para a internet, embora eu seja uma pessoa que eu ainda leio, ainda gosto de folhear livros e tal, eu sou muito favorável às duas coisas. Mas, assim, Sim. quem ainda está com a fechada, assim, eu espero que essa pessoa perceba essa importância e que realmente use, né, desse mecanismo de se melhorar e vender melhor o seu produto, ou colocar o seu serviço melhor à venda. Entende? Então, assim, eu sou Sim. super favorável porque até agora as pessoas empreendedoras que eu já conheci, assim, na internet, que eu vejo que estão aí batalhando, fazendo os seus trabalhos, oferecendo os seus serviços, elas estão cada vez mais seguras de que a saída é essa. Então, se você não acompanhou, ou você vai continuar fazendo a mesma coisa que você já tem feito há muito tempo, ou então porque você não tem interesse de conhecer seu negócio.
Mas eu sou favorável que as pessoas abram a mente realmente, Com tá? certeza, Meire, você falou as suas palavras, faço das suas palavras as minhas, porque hoje, Ah, se você não está na internet, você está fadado, infelizmente, à falência. Não existe mais. Hoje eu procuro tudo que eu quero procurar, serviços, produtos, eu vou no Facebook, eu venho aqui no Instagram, vou no Google, vejo as avaliações. Então, assim, tem muitas pessoas que ainda resistem, mas o caminho é esse, né? Não tem como a gente fugir. Como não tem como diria a gente... Darwin, né? E Ou outra você coisa, se adapta, ou você morre. É a teoria da evolução, da seleção. infelizmente, é verdade, assim, se você ainda não aprendeu a fazer suas compras online, aprender a usar isso aí, né? Porque, assim, eu até gosto de ir em loja, assim, de dar uma volta e tal, mas, assim, eu já faz um bom tempo que eu faço minhas compras online e que eu faço as minhas escolhas, que eu faço as minhas pesquisas, que eu vejo. Então, gente, tem tanta opção, tem tanta coisa bacana. E uma coisa que acontece comigo, Maria, que até você sabe disso, porque eu te compro, né? Eu sou compradora da sua loja, né? Da sua loja online. Então, eu assim, gente, agora, né? Então, assim, a gente começa a pensar nos presentes de Natal, presentes pra gente, presentes para as pessoas que a gente ama. E as minhas compras online, para mim, elas são como se fosse o meu Natal o ano todo. Então, sabe aquela pessoa que fica super contente quando compra alguma coisa online, que esse pacote chega na minha porta? Gente, vocês não imaginam a festa que eu faço. Entendeu? Então, assim, nossa, Hoje, chegar em viu? casa depois do. Oi? Hoje eu postei, vai chegar daqui a uma semana. Eu sei, eu sei que vai ficar presente para mim. Então, assim, o meu Natal, ele acontece o ano inteiro, gente. Então, assim, comprar online é uma delícia. Eu gosto muito. Chegar em casa, sabe? Eu chegar em casa e saber que na porta da minha casa ou dentro da minha casa tem um pacotinho que eu. Nossa, aquilo eu me transformo, sabe? Igual criança quando ganha presente. Sim, Você já viu sim. como é que eu faço, né? Eu fico pulando de alegria, eu falo, nossa, minhas compras. Então, assim, funciona. Eu não sei se funciona para outras pessoas, né? Assim, eu até vou na loja às vezes. E eu aprendi uma coisa. Você sabe uma coisa que eu sempre falo para minhas amigas? Eu não gosto de fazer compra com ninguém. Eu nunca gostei. Porque na época que eu fazia compra com outra pessoa, eu acabava comprando a sugestão de uma amiga, de uma colega de trabalho que falava assim, ou então a sugestão do vendedor, né? Então, o vendedor também, às vezes, sugere, né? O vendedor vai Sim. dizer para você que aquilo não está bem para você, ele quer vender, né? Lógico. Então, às vezes, assim, eu ia fazer uma compra e, assim, pedia a sugestão de uma amiga e acabava que eu comprava aquilo que eu não gostava, que não combinava comigo, que eu não precisava ter comprado. Então, quando eu vou sozinha numa loja, é quase que a mesma coisa que eu faço quando eu compro online. É o meu poder de decisão, sou eu que estou decidindo. Então, assim, para a pessoa que eu estou comprando, eu faço todas as perguntas necessárias, mas quem vai dizer o que é que eu quero, a palavra final, é a minha. Não vai ser a minha amiga que vai dizer, ai, amiga, compra, que isso aí vai ficar lindo para você. E aí, depois eu não gosto, né? Então, Com para não certeza. ter nenhum problema, muito tempo que eu deixei de fazer compra com outras pessoas. Eu gosto de fazer minhas compras sozinha. Então, assim, fazer as minhas compras online é aquele momento, assim, sabe? Delicioso. Eu fico vendo o que tem, vejo as ideias. E olha, quando o pacote chega na minha casa, gente, é um Natal toda semana, tá? É isso mesmo. Assim, Quando eu compro alguma coisa, eu fico contando os dias para chegar. Fico toda hora ligando lá para a portaria para saber se chegou ou não. Enfim, para saber se é, chegou, né? vou te fazer, então, vamos partir para falar sobre o blog. Me conta quais Tá. temas que você aborda no teu blog, como é que as pessoas Olha, podem acessar o teu tá. blog. Olha, meu blog chama meirinaweb.blogspot.com.
mas está tudo lá na minha bio, tanto do Instagram, Meire Vangel, como Meire na Web. Eu tenho o Linktree, tem tudo lá, tem tudo anotado. Então, você vai no blog, você vai ver, eu já tenho... Eu comecei primeiro com a minha apresentação, dizendo quem eu sou, me apresentando para as pessoas, né, para o público. E aí comecei com o primeiro texto, foi o mês de outubro, né? Assim, outubro, novembro, o período do outono aqui nos Estados Unidos, porque o outono é um período assim que a gente comemora muita coisa, né? É o chamado fall, é o outono. É o clima, a comida, as cores. A gente começa a decorar a casa para o final do ano. Então, eu fiz um texto maravilhoso sobre o outono aqui na América, que está super lindo, tá? Eu acho que muita gente já chegou a conhecer o blog e já comentou comigo que gostou muito. Aí depois eu vim com outras coisas. Eu vim com Helen, falando de Oktoberfest. Depois eu falei sobre a festa de Halloween, porque a festa de Halloween aqui, como é comemorado o Halloween aqui, é uma coisa bem típica, né? E assim, mesmo quando eu morava no Brasil, eu vi o Halloween nos filmes. As crianças passando de porta em porta para pegar candy, para pegar as balas, né, os bombons, as guloseimas. Então, eu falo lá sobre o Oktoberfest, falo sobre Halloween, falei também sobre o Braves, que foi campeão depois de 25 anos. Explica a história do beisebol aqui nos Estados Unidos, que é o segundo esporte mais popular aqui nos Estados Unidos. Então, que é um jogo diferente, que o estádio tem uma forma de diamante, né? Uma simetria totalmente diferente. Então, é muito interessante saber como que é esse jogo, por que ele influencia tanto, né, nas escolas, crianças jogarem beisebol, que é uma coisa que faz bem parte da cultura americana. E aí, depois disso, eu falei sobre compras de Natal, que eu até tive uma live que eu fiz sozinha semana passada, dando umas dicas para as pessoas, o que devem fazer antes das suas compras, né? Algumas dicas assim básicas do que a gente pode fazer antes de começar a fazer todas essas compras. E essa semana eu estou apresentando o meu texto na sexta-feira, tem blog, vou contar a história do Thanksgiving, vou contar como que nós comemoramos o Thanksgiving. E falar em Thanksgiving acontece aqui na próxima quinta-feira. Normalmente o Thanksgiving é comemorado na última quinta-feira do mês de novembro. Então, na próxima semana tem Thanksgiving na quinta-feira e na sexta-feira o famoso Black Friday, né? Que até eu já comentei na live das compras, que depois do Thanksgiving as pessoas tiram a sexta-feira para fazer suas compras de Black Friday com todos os descontos, com todo o direito de sair correndo atrás, né, das melhores promoções, das melhores pechinchas. E aí eu venho depois com o Natal, história do Natal, as tradições do Natal, e assim vai, né? E no mês de janeiro já tenho alguns textos. Eu estou escrevendo semanalmente, eu estou dedicando uma parte do meu tempo à noite, depois do trabalho, para escrever, e estou assim super feliz e fico super contente de vocês irem lá, checar o meu blog, Meire na Web, deixar uma mensagem, ou se quiserem mandar um direct pelo Meire na Web no YouTube, ou no Instagram, e aí vocês me falam assim, o que vocês querem saber, né, daqui da América? O que eu posso oferecer para vocês escrever? Algumas ideias, algum comentário, porque é sempre favorável a gente também saber, né, o que o público que está nos assistindo, que está nos acompanhando, gostaria de saber, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu ia até perguntar, né, quais são as mídias sociais que você já está presente? No YouTube, no Instagram, na fanpage, no Facebook, né? E o blog. E o blog. Em princípio, eu Pelo comecei Instagram. o blog, que foi assim, a primeira ideia foi de criar o blog. Mas eu preciso estar no YouTube também, que é Meire na Web, porque no YouTube eu posso apresentar os vídeos dos meus textos. E aí eu tenho o Instagram Meire na Web, o Meire Vangel já é o meu mais particular, né, o antigo, e o Meire na Web do Instagram tá junto com a página do Facebook, que também é Meire na Web. Então, assim, vocês vão me ver de qualquer jeito, ou no blog, ou no YouTube, ou no... Isso aí, exatamente. Né? É isso aí. É isso aí. Meire na Web com 2B. Tá aqui, eu até coloquei aqui no comentário. Não obrigada. tem erro, sigam lá.
Eu E vi. acompanha em todas essas plataformas. Lá pelo Instagram, Meire na Web, tem o Linktree, que tem todos. Tem um link lá na bio, em que você vai Tem. encontrar ela em todas as redes sociais e sigam, né? Acompanhem para vocês aí curtirem as experiências do que rola na América pelos olhos da Meire, né? E Isso, vou pelos meus e olhos, já pela minha emoção. isso, exatamente, com toda a emoção e experiência desta mulher inspiradora incrível. A Ai, gente vai para a próxima pergunta, que não dá para fugir dos desafios da vida, né? E muito menos dos nossos projetos, principalmente quando a gente está querendo colocar em prática no início. Então me fala, quais são os desafios que você tem encontrado para fazer acontecer, tanto no blog quanto no YouTube, em todas as ferramentas, quais são os desafios assim que você tem encontrado para fazer acontecer? olha, o desafio é o seguinte, tudo é muito novo para mim. Assim, eu saí do ponto de que eu postava foto, escrevia uma mensagem. Antes, quando eu fazia uma postagem no meu Instagram ou mesmo no Facebook, e passei a ser uma pessoa que eu envio, né, essa mensagem, faço um conteúdo. Então, assim, você tem que estar muito bem, vamos dizer assim, seguro do que realmente você vai fazer, porque, de certa forma, o próprio nome já diz, né? Você vai influenciar pessoas. Você vai colocar ideias para as pessoas. Você vai colocar conteúdo para as pessoas. Então, o desafio é de que você tem que fazer uma coisa muito séria. E, às vezes, você precisa de ajuda de outros profissionais para trabalhar essa parte, né? Essa parte mais assim de como você atingir as suas metas, de como você direcionar isso. E assim, para mim está sendo tudo muito novo, né? Porque antes eu postava uma foto, fazia um comentário, colocava lá uma legenda e tal. Só que agora não, agora eu tenho que colocar um vídeo, eu tenho que colocar entrelinhas nesse vídeo, eu tenho que fazer edição. E isso tudo não é tão fácil como as pessoas pensam, né? A gente precisa realmente, você precisa aprender. Então, para mim, está sendo assim delicioso aprender. Eu tenho uma pessoa que tem me ajudado bastante, né? Que é o Sandro Abraão, que é o meu assessor de internet. E o Sandro, assim, tem me ensinado coisas assim que eu nem pensava que existiam. Então, isso tudo são desafios. Então, aqui eu estou assim, desafiando caminhos, porque eu tenho esse sonho há muito tempo. E agora eu comecei a realizar 10% desse sonho. Já estou com o blog, já estou com alguns vídeos no canal do YouTube. Já o meu Meire Evangel já tinha bastante fotos, mas agora com o Meire na web já está crescendo mais, os seguidores estão chegando, estão me acompanhando. Então, tudo isso é um processo. Então, o desafio é esse mesmo. É de você estar aqui. Oi? Desculpa. O desafio maior é curtir o processo. É É por você. isso. Eu costumo falar que hoje em dia, né, nós já tocamos no assunto sobre a importância de estar presente na internet. Eu costumo dizer, quando você tem uma ideia para tirar do papel, você precisa aí criar o seu território, o seu terreno na internet. Então, o simples passo, o começo, é criar um e-mail. Criar um e-mail com o nome do negócio que você quer ou do projeto que você quer. E aí, do e-mail, você consegue fazer todas as outras redes sociais. Então, para começar, já é isso, gente. Criar um simples e-mail para poder criar o seu território ali na web, não é verdade? Verdade. E aí depois Essa você vai alimentando aquilo como qualquer coisa que você precisa alimentar. Você precisa se alimentar. Se você tiver um pet, você precisa alimentar para ele poder sobreviver. Então, é isso, fazendo analogias simples, você consegue aí criar o seu território, a sua base para ir alimentando. Então, esse é o começo do processo. A Meire começou em outubro, né, Meire? E você já tem todas essas plataformas praticamente aí, agora ela está alimentando. Então, isso. Eu comece todo. comecei, eu entrei com o blog assim na primeira semana, né? Na primeira semana de outubro, né? Eu acho que foi o meu primeiro dia de blog que eu apresentei o texto foi no dia 8 de outubro. Quer dizer, tem uns 40 dias mais ou menos, né? Eu já tenho 6 textos lá. E assim, Ó, no YouTube eu já tenho 3 vídeos lá no YouTube. Então, assim, é aquilo que você falou, a palavra alimentar, né? Você realmente precisa alimentar essas páginas.
Então, é tipo assim, se você tá lá com a sua página do seu Facebook, do seu Instagram pessoal, se você passa 2 semanas sem postar uma foto, sem fazer um comentário, sem aparecer, as pessoas já te cobram. Já perguntam, e aí, o que está acontecendo? O que você está fazendo, né? Assim, então, é a mesma coisa no blog. Quando eu começo a Exatamente. escrever, que eu apresento um texto, aí as pessoas já me perguntam assim, o que vai vir o próximo? O que você vai fazer? Aí eu estou assim com um monte de projetos em cima de projetinhos, que é para poder alimentar, né, toda essa vontade de leitura que as pessoas têm. E de conhecer Exatamente. também. Com De certeza. conhecer também. E detalhe, ela faz os textos, já tem 6 textos, né, Meire, no blog, e ela dedica o tempo dela após o trabalho para se dedicar ao projeto dela. Ou seja, não é desculpa você dizer que você não tem tempo, Ah, né? Uma coisa é não ter tempo, outra coisa, coisa é você não ter prioridade, não colocar como isso. prioridade seu projeto, não é verdade? Isso mesmo. Então, Eu acho que tem coisas na vida da gente que você tem que ter prioridade, né? Assim. Então, para você fazer qualquer coisa, você tem que ter a prioridade e a dedicação. Então, por exemplo, eu tenho dedicado as minhas noites assim a ler, a escrever. Então, eu me preparo. Esse cantinho aqui é o meu cantinho de recolhimento, que eu fico aqui escrevendo, ponho uma música, leio alguma coisa, vou rever alguma coisa que eu já tinha escrito antes. Então, assim, existe toda uma preparação. Então, eu não posso fazer nada disso durante o meu trabalho. Então, é a dedicação de você querer fazer alguma coisa. E os meus textos, assim, gente, eu não tenho, assim, eu não tenho uma editora por trás disso. Tudo aquilo que está lá são coisas que eu escrevo, né? Então, assim, sai de mim aquelas palavras, aquelas sentenças todas, aqueles parágrafos, a forma. Então, quem me conhece, quem já me conhece antes, sabe que eu sou essa pessoa espontânea, que eu sou essa pessoa super engraçada, que eu gosto de contar história. Quem tem convivência comigo sabe disso. Então, eu jamais ia escrever no meu blog uma coisa muito séria, uma coisa sem a minha emoção, sem a minha gargalhada, sem a forma de ver a vida de uma forma mais divertida. Tá entendendo, Maria? Então, assim, o blog tá na minha cara. Então, se você me aceita aqui na internet, falando com você, batendo papo, são coisas reais que eu conto lá. São vivências que eu tive durante essas 2 décadas vivendo aqui. Mas tem toda uma história, né, que começou lá em Fortaleza, quando eu era pedagoga, era atriz de teatro, era estudante de espanhol, trabalhava como guia de turismo. Então, tudo isso vem um acúmulo de coisas muito grande para chegar para uma chegar bagagem. essa bagagem, isso mesmo. Então, você que está me assistindo hoje, se você tem um projeto aí de alguma coisa, então, assim, coloca isso, coloca esse sonho, né? Detalha com as pessoas isso aí, porque eu acho que vai ser uma realização, uma coisa que vai favorecer, vai ajudar outras pessoas também. Eu acho que a gente tem que contar os nossos sonhos e contar de como eles estão sendo realizados para as pessoas também se sentirem inspiradas por isso, né? Eu acho que fica legal, né? Exatamente, é exatamente essa a próxima parte que eu ia chegar, que é pedir para você deixar uma mensagem para quem quer começar a pôr em prática os seus sonhos, as suas ideias. Se você quiser deixar mais uma mensagem para acrescentar. Olha, a mensagem é uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre converso com as pessoas amigas, com a família. É assim, nós estamos, né? Assim, nós estamos numa época em que nós temos que deixar algum legado de alguma forma. Então, assim, alguma coisa que a gente tem que fazer para a gente ser reconhecida como você produziu alguma coisa. Então, todos nós temos um conteúdo guardado dentro da gente. Então, assim, por que não? Você tem tanta gente talentosa, tem tanta gente que faz tantas coisas, que tem tanto talento, mas às vezes um medo, ou até mesmo por medo de enfrentar um desafio. Então, assim, pense que você tem algum conteúdo dentro de você, que você tem alguma coisa diferente
que você pode colocar isso ou no papel, ou pode expressar isso de alguma forma, que você pode se juntar com uma outra pessoa criativa e daí você fazer alguma coisa diferente. Então, assim, a gente tem que realmente ter um legado, a gente tem que olhar para trás e ver, olha, eu produzi isso, eu fiz isso. Porque a gente não está aqui, né, só para viver, só para aproveitar. A gente também está para aprender e para ensinar as pessoas. Então, eu acho que o conteúdo que cada um tem dentro de si, eu acho que tem que dividir. É tão bom quando você divide alguma coisa que você sabe, né? Uma receita, alguma coisa que você... um esporte, alguma coisa que você sabe fazer. Então, assim, é legal quando você... Porque se você ficar com conteúdo só para você, isso aí não vai... Não é? Mas eu, assim, eu tenho o maior prazer do mundo de ajudar e de passar isso para as pessoas, porque é de mim, eu gosto. E eu fico feliz de ter uma outra pessoa dividindo, entendeu? Então, assim, passando para frente. Então, é isso que eu queria dizer para quem está presente nessa live, para quem está acompanhando a mim, Meire, para quem está acompanhando a Maria. É assim, vamos dividir o nosso conteúdo, porque a gente faz outras pessoas felizes, né? Tem pessoas que nesse momento estão recebendo inspiração, Maria, vindo da gente. Com Então, isso é certeza. maravilhoso. A gente não sabe quem está aqui presente assistindo, mas de repente a pessoa escuta uma palavra minha, uma palavra sua, aí amanhã já vai pensar, olha, eu posso fazer um curso na internet, eu posso aprender isso, eu posso ensinar alguma coisa para alguém através da internet. Então, eu acho que isso é que vale a pena, sabe? É ter realmente o conteúdo e poder dividir isso com as outras pessoas. Isso já tá bom demais. Uhul! Nossa, Maria. maravilhosa, melhores palavras. A gente acha Obrigada. que o que está dentro da gente muitas vezes não ajuda a outras pessoas, ou que a gente vai passar vergonha falando aqui na internet, fazendo um vídeo, uma dancinha, preocupado com o que as pessoas podem falar ou criticar. Mas não tem coisa melhor no mundo do que ser você mesma. E além de ser você mesma, você saber que de alguma forma você está impactando a vida de alguém. Você pode até não saber, porque as pessoas podem não falar diretamente para você, mas com certeza em algum momento você inspirou, você influenciou. E que bom que é sempre positivamente. Então, quanto mais nós compartilharmos o que a gente sabe, mais a gente se sente bem. Eu acho que até o nosso cérebro libera as endorfinas, as oxitocinas, porque é algo que faz parte da nossa raça humana, né? Quando você ajuda, quando você compartilha, quando você inspira alguém, faz o bem, você se sente bem. Então, é algo que vai além, né, de o que alguém vai achar, ou de você ter medo, ou você ter alguma limitação para realizar o seu projeto, o seu sonho. Sempre pensa em quantas pessoas podem estar sendo ajudadas com o que você sabe, com o que você tem para mostrar para o mundo, e não passar a sua vida aqui em branco. A gente sabe que a vida ela é um sopro, e a gente não sabe quando a gente vai. E aí, quantas coisas legais você deixou de fazer? Se caso, tipo, né, a gente sabe que é a certeza que todo mundo tem que a gente vai morrer, vai embora. Então, que a gente saiba aproveitar esse tempo para dar o melhor de nós para o mundo, para as pessoas. E é por isso que esse quadro aqui na Maria Almeida Story, Juntas Somos Mais. Somos mais mesmo, né? Se a gente for pensar nas palavras, realmente, quando a gente se junta, quando a gente tem o objetivo de fazer algo, fica muito mais forte, fica muito melhor, né? Exatamente. Então, essa que é a essência, né? Eu sempre falo que conectar é a essência dos acontecimentos. Então, que a gente possa sempre estar aí se conectando, deixando a vergonha de lado, deixando o medo de lado. E se precisar de apoio, eu tenho certeza que você vai poder contar comigo, vai poder contar com a Meire, porque nós estamos aqui na web, né? Estamos aqui e a gente sempre vai poder aí dar uma dica ou alguma coisa que precise melhorar. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia nós já temos essa consciência, eu digo eu, a Meire, quem está aqui, o poder da internet e o poder que a gente tem de transformar, de inspirar. Então é isso.
Acho que, infelizmente, a gente tem uma hora que acaba, né, o nosso Isso. papo. E Tem horário. graças que vai ficar aqui gravado. Vou deixar aqui no Tá, Maria. feed já já. Vou só criar uma capa aqui Tá. do tema e vai ficar aqui gravadinho. Mas desde já eu agradeço a presença de quem ficou até o final da live e agradeço imensamente de coração. Foi muito prazeroso, Meire, estar aqui com você. Agradeço de Obrigada. coração. Sempre muito inspirador, né? Tá batendo esse papo leve com você, tanto aqui quanto fora. E vamos que vamos, né? Pode deixar a tua mensagem. Gostaria assim, de agradecer a você pela oportunidade. E assim a gente vai se ajudando, vai aprendendo, vai tendo um monte de coisa. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e eles que estão aqui presentes aprendem com a gente, né? Porque juntas somos mais mesmo. Então, eu queria agradecer de coração as pessoas que tiraram um pouco do seu tempo para vir aqui prestigiar a Maria Almeida Story e prestigiar a Meire na web. Então, obrigada por tudo, gratidão. Beijo, galera. Não esqueçam, sigam Meire na web com 2B no final. Que aí de lá vocês vão conseguir ter acesso a todas as outras redes sociais dessa maravilhosa Meire na web. Obrigada. Beijão. Beijo.